Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar os conceitos de sistema e contexto de sistema. Esses dois conceitos são muito importantes na engenharia de requisitos. Quando a gente fala de sistema, a gente está falando do próprio software que vai ser desenvolvido ou que já se encontra implantado naquele ambiente e todos os artefatos inerentes ao funcionamento do sistema como um todo, em hardware, enfim, tudo que for necessário para que o sistema funcione faz parte do sistema. Já quando a gente fala de contexto de sistema, a gente está se referindo ao conjunto dos elementos externos ao sistema, ou seja, eles estão fora do sistema, mas que se relacionam de alguma maneira com o sistema. Então, todos os elementos do mundo real que podem influenciar direta ou indiretamente os requisitos, então, ou seja, a parte da realidade que apresenta relevância para os requisitos do sistema, constitui, então, o contexto do sistema, essa parte que tem relevância, que vai influenciar. Alguns dos principais elementos que geralmente estão no contexto do sistema são os stakeholders. Todos os stakeholders vão estar no contexto do sistema. Sistemas em operações ou sistema legados. Processos. Processos de negócio muitas vezes vão estar lá no contexto do sistema, eventos, documentos, legislação, normas, enfim, tudo isso está no contexto do sistema, porque de uma forma ou de outra tem relação com o sistema, vai interferir direto ou indiretamente no sistema. Os requisitos eles sempre vão ser obtidos no contexto do sistema. Os stakeholders, normas, leis, especificações, padrões, forma de funcionamento, comportamentos que vão ser automatizados pelo software e várias outras fontes de requisitos, elas estão sempre dentro do contexto. Então, se elas estão sempre dentro do contexto, os requisitos vêm do contexto do sistema. E aí a gente, como engenheiro de requisitos, então está muito interessado no contexto do sistema. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que um requisito ele é definido sempre em relação a um contexto. Então, se um requisito ele for levantado em um contexto de sistema, em um ambiente, se a gente mudar o ambiente, for para outro ambiente, mesmo que seja similar, aquele requisito vai mudar provavelmente. Muito provavelmente aquele requisito vai ser diferente. Talvez ele não exista, talvez aquele requisito nem exista num outro contexto. Então, assim, requisitos eles são definidos sempre para um contexto de sistema, Então eles são definidos em relação a um contexto. Se o contexto muda, aquele requisito pode não ser mais válido ou pode nem existir. Então, quanto melhor a gente entender o contexto do sistema, menor a probabilidade da gente ter erros de interpretação e especificação nos requisitos. Então, menor a probabilidade da gente errar. Quanto melhor a gente conhecer esse contexto. Então, por isso a importância de conhecer. Se a gente não levar em consideração o contexto do sistema, isso pode acarretar em definições de requisitos incompletas ou incorretas. Então, assim, é uma coisa grave. Esses erros que às vezes acontecem nos requisitos, se for ocasionado pelo fato da gente não ter levado em conta o contexto,
eles muito provavelmente só vão ser percebidos lá no final. Na maioria das vezes, esses erros não vão ser percebidos no processo de verificação. A gente pode fazer o processo de verificação e validação dos requisitos, junto aos stakeholders, pode fazer tudo isso. Eu quero garantir que está tudo certinho, então eu levantei os requisitos, vou lá nos stakeholders que eu consultei, eles vão atestar se está certo ou não. Beleza, todo mundo disse que está certo, não tem o que está errado. E a gente vai perceber que às vezes tem erros sim. Então, o que acontece? Como o contexto ele foi desconsiderado, elementos do contexto que poderiam detectar esses erros também foram considerados. Quando a gente considera um contexto erroneamente, uma parte desse contexto fica de fora. Às vezes a gente deixou de lado algum stakeholder. A gente interpretou errado esse contexto. Achou que uma parte não faria diferença e aquela parte faria. Aquele stakeholder faria. A gente não detectou aquele stakeholder. E ele era o cara que vai dizer, pô, isso aqui está errado. Não é assim que funciona. Nenhum dos outros vai dizer que está errado. Aquele que poderia detectar esse erro a gente deixou de lado. E aí a gente vai validar, vai achar que está tudo certo. A gente vai ter uma ilusão, uma falsa impressão de que tudo está correto, tudo está fluindo, vai entrar em operação maravilhosamente, vai dar tudo certo. Só que aí quando entra em operação o sistema, aí as inconsistências começam a ser detectadas. Por quê? Aquele stakeholder ou aquele ponto que não foi levado em consideração vai interagir com o sistema e aí ele vai perceber o erro. E nesse ponto onde o sistema já está completo, já está concluído, funcionando, as consequências desses erros podem ser cataclísmicas. E a gente já viu isso. Então, assim, nós temos que saber e conhecer a importância de entender o sistema e o seu contexto. Então, assim, na prática, como que a gente faz para fazer esse estudo de sistema e contexto? A gente precisa dividir o nosso ambiente em 3 partes. A gente divide o ambiente em sistema, em contexto do sistema e em ambiente irrelevante. Então esse é o esquema que vocês estão vendo aí. Essa é a divisão que nós fazemos aí do nosso ambiente como um todo. Para a gente poder delimitar onde começa uma coisa e onde termina outra, a gente precisa então definir os limites do sistema e os limites do contexto. Então, o limite do sistema é onde termina o sistema e começa o contexto. E o limite do contexto é onde termina o contexto e começa o ambiente irrelevante, que é tudo que não vai ter interação nenhuma com o nosso sistema. Bom, a gente precisa definir o limite do sistema em primeiro lugar. Para definir o limite do sistema, a gente tem que determinar quais elementos pertencem ao sistema a ser desenvolvido e quais pertencem ao contexto, que estão fora daquele sistema. E para definir os limites do contexto, a gente tem que determinar quais elementos têm alguma relação, direta ou indireta, enfim, de qualquer natureza, com o sistema, mas não estão dentro do sistema. Então, tem relação com o sistema, mas não está no sistema. E quais elementos não possuem nenhuma relação, nenhuma relevância, nada para o sistema. Então, essa é a ideia para a gente separar as coisas. E falando de limite do sistema, ele é o que separa o sistema que está sendo desenvolvido do seu ambiente. Então, assim, ele vai separar a parte do ambiente que pode ser alterada pelo processo de desenvolvimento da parte que não pode ser alterada pelo processo de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter ciência de quando a gente desenvolve um software que vai automatizar alguma coisa, enfim, a gente vai mudar
parte da empresa ou daquele ambiente. A gente vai ter que implantar um software lá. E aí ele vai fazer a funcionalidade dele. E aí esse software ele vai alterar algumas partes, né, fisicamente até. Então vamos ter alterações aí quando esse sistema for implantado. Talvez serão necessários instalação de mais computadores. Se for um sistema, sei lá, para automatizar sistema de ventilação, né, vai ter que estar espalhado sensores em todo, enfim. Então essa parte do ambiente ela pode ser alterada, né, pelo processo de desenvolvimento. Agora existe uma parte que não pode ser alterada, a rotina das pessoas, né, os colaboradores que vão ali executar suas tarefas, isso não vai ser alterado. As normas, leis, nada disso. Tudo vai permanecer igualzinho. Então, assim, é aí que a gente define esse limite. Então, tudo que estiver ali dentro da fronteira do sistema pode ser alterado pelo processo de desenvolvimento. Então, sistemas antigos, componentes de hardwares que forem necessários ali para o sistema rodar, componentes de software, parte mecânica de automação, se for o caso. Enfim, tudo que tiver ligado diretamente ao sistema, que o sistema precisar lidar diretamente ali a nível, né, computacional, que vai ser implementado, alterado, vai estar dentro do limite do sistema. Então, qualquer hardware, software, enfim, tudo isso, parte mecânica, sensor, que o sistema for trabalhar, isso está dentro do sistema, da fronteira do sistema. E aí, por outro lado, né, como eu tinha mencionado, os processos de negócio, as pessoas, os documentos, sistemas externos, né, que não vão estar aí junto no componente do nosso sistema. Enfim, tudo que for interagir direto ou indiretamente, né, estruturas, normas organizacionais, infraestrutura de TI, enfim, todas essas coisas vão estar no contexto do sistema. E aí estão fora da fronteira do sistema e dentro da fronteira do contexto. Então, nessa ilustração, né, a gente pode perceber aí no centro a gente tem o sistema, onde está aí os componentes de software, enfim, componente de hardware, sensor, enfim, tudo que o sistema for usar, a parte mecânica, está aí dentro dessa bolinha. E fora dela, né, a gente tem aí os processos de negócios, stakeholders, documentos, outros hardwares que vão interagir aí com o nosso sistema, outros softwares também, enfim. Então, esses aí estão na fronteira do contexto do sistema. Beleza? Então, esse é o limite do sistema. Importante frisar que, na maioria das vezes, a gente não consegue definir o sistema, o limite do sistema de maneira completa. Com precisão, a gente define isso tudo aqui está no sistema. Lá no início a gente vai, isso tudo aqui está no sistema, isso aqui está no contexto. Não, no início a gente dificilmente consegue definir isso. Então, assim, antes de terminar o processo de engenharia de requisitos, a gente não consegue definir com essa precisão o que está dentro do limite do sistema. E aí, antes do término, antes de terminar esse processo de engenharia, muitas interfaces, funções, outros elementos são apenas conhecidos, parcialmente, alguns nem são conhecidos. A gente nem sabe ainda que vai precisar ou será implementado, enfim. E aí fica difícil definir essas coisas com precisão. Por exemplo, no início do levantamento de requisitos, pode não ficar claro se um sistema vai implementar uma determinada funcionalidade. Por exemplo,
vou ter que implementar uma funcionalidade de pagar com cartão, o sistema vai ter que implementar isso? Essa funcionalidade de pagar com cartão vai estar dentro da fronteira do sistema? Ou será que outro software ou hardware que está lá no contexto vai fazer isso? De repente já tem lá uma maquininha ou alguma coisa que já faz essa funcionalidade, e que deve ser apenas usada pelo sistema. Então, assim, de repente o sistema não precisa implementar isso, mas será que não precisa? Não sei. Talvez vai precisar sim. Talvez nesse caso não vai poder usar aquele hardware, não sei direito se aquele hardware funciona para isso. E aí fica essa dúvida, não sei se vai ter que implementar, não sei se isso vai estar no sistema, se não vai estar no sistema, se outro cara que vai fazer essa função. E aí, a gente fica com essa dúvida. E quando a gente tem, essas dúvidas vão se acumulando, esses desconhecimentos do que estará no sistema e do que não estará, vai ficando nebuloso nessa fronteira do sistema. Ela não fica essa linhazinha bem definida, onde vai ficando uma coisa nebulosa, Não sei direito o que está entre essa linha, da linha para dentro e da linha para fora. E aí, a gente, nesse caso, a gente determina um limite, não determina um limite definido. A gente determina, ao invés de uma linha que define a fronteira, a gente determina uma zona. Uma área onde vão estar incluídos esses elementos que podem ou não fazer parte do sistema. E a gente chama isso de zona cinzenta. Essa área que fica aí entre o sistema e o contexto do sistema é chamada de zona cinzenta. Eu não sei direito se um elemento vai fazer parte do sistema ou se ele está no contexto. Então esse elemento vai ficar na zona cinzenta, que é uma zona nebulosa. Pode ser que ele faça parte, pode ser que não faça. Nesse momento eu não sei. Então ele fica na zona cinzenta do sistema. E aí, lógico, com o decorrer do projeto de engenharia de requisitos, esses elementos que antes estavam ali anuviados, a gente não sabia se fazia parte ou não, eles vão ficando claros, vão se elucidando, e aí os limites do sistema eles vão avançando ou recuando aí sobre a zona cinzenta, E os limites da própria zona cinzenta também podem se deslocar, avançando ou recuando sobre o contexto do sistema. Para a gente não ficar tão abstrato essa questão dos limites, está avançando e recuando, vamos observar essa ilustração aí. A gente tem esse caso aí, a gente tem o sistema, e tem a zona cinzenta, que fica ao redor do sistema. E na região em verde a gente tem o contexto do sistema. Então nessa região ranchurada cinza aí, tudo que pode ou não fazer parte do sistema está aí. E conforme o processo vai andando, a gente está vendo aí que o sistema, a fronteira do sistema, ela avança sobre a zona cinzenta, ou seja, tudo que está nesse azulzinho mais claro aí, nessa luazinha aí que é um azulzinho mais claro, quer dizer que antes eram elementos que eu não sabia se faziam parte, agora com o passar do tempo do processo de engenharia de requisitos, eu tenho certeza que fazem parte do sistema. E aí essa parte da zona cinzenta ela fica azul, e diz, esses elementos agora fazem parte do sistema. Ao ponto que também a zona cinzenta ela pode avançar sobre o contexto do sistema. Elementos que de repente eu tinha certeza que não faziam parte do sistema, agora eu não sei. Pode ser que fazem parte, pode ser que não fazem. E aí essa zona cinzenta aumenta, e aí são essas meia luazinhas aí que estão avançando aí sobre a área verde, ou seja, ambientes que antes estavam no contexto, agora não sei se estão realmente no contexto ou se estão no sistema. Lógico que a zona cinzenta ela pode avançar sobre o sistema também, é difícil, mas pode acontecer. Uma coisa que eu tinha certeza que estava no sistema, agora já bateu aquela dúvida, não sei. Aí não está representado, mas é uma situação que pode acontecer também.
Bom, a gente tem também o limite do contexto do sistema. O limite do contexto, ele define os elementos que precisam ser considerados na confecção dos requisitos. Então, na hora de levantar e elaborar os requisitos, eu preciso considerar todos esses elementos aqui. Todos esses stakeholders, essas normas, esses documentos, esses processos, enfim. Tudo que eu precisar considerar precisa estar dentro dos limites do contexto. Então, assim, aspectos que influenciam direto ou indiretamente nos requisitos e que vão interagir no sistema têm que ser separados daqueles que são irrelevantes para o sistema, né? Daqueles que não vão ter interação nenhuma, não vão implicar em nada, significar nada. Então, o contexto, né, o limite do contexto, em termos simples, ele separa a parte relevante do ambiente para o sistema da parte irrelevante. Então, assim, a parte que influencia o desenvolvimento do sistema vai estar dentro das fronteiras do contexto. A parte que não influencia vai estar fora das fronteiras. E aí, assim como lá na fronteira do sistema, aqui também nem sempre a gente consegue definir o limite do contexto de maneira completa, né, e precisa antes, né, do término do processo de engenharia de requisitos e às vezes nem mesmo depois de ter terminado a gente consegue definir essa fronteira aí 100%. Na maioria das vezes a gente não consegue definir. Então, nem sempre a gente detecta inicialmente, né, todos os elementos que possuem ou vão possuir interação ou relação com o sistema. Então, às vezes, vai ficar naquela, né? Esse cara pode ter uma relação, pode ser relevante ou pode não ser, não sei. Então, a gente pode ter essa dúvida. E aí, o limite entre o contexto do sistema e o ambiente relevante, ele se torna nebuloso. Eu não sei de fato, né, se esse elemento é relevante ou se não é. E aí pode fazer parte ou não do contexto. E aí nesse caso, né, a gente define a zona cinzenta do contexto. Então existem duas zonas cinzentas, né, até agora. A zona que fica no sistema, né, a zona cinzenta do sistema, que fica entre o sistema e o contexto, e a zona cinzenta da fronteira do contexto, que fica entre o contexto e o ambiente irrelevante. Lógico, assim como lá no sistema, né, esses elementos que a gente sabe que se pode ou não fazer parte, eles vão se elucidando, né, vão clareando com o tempo, com o passar do processo. E aí também a gente pode ter aquele movimento do contexto indo sobre a zona cinzenta, da zona cinzenta indo sobre o contexto. Enfim, esses deslocamentos, né, indo para o ambiente relevante. Né? Então, assim, um exemplo. Uma lei que a princípio ela impactaria no sistema pode, com o passar do tempo, não impactar mais. Né? E aí o contexto do sistema ele é reduzido, essa lei sai, né? Já que ela não vai impactar. Antes ela impactava, ela estava no contexto, agora ela não vai impactar mais. E uma outra coisa também, a gente pode identificar uma nova regulamentação que influencia o sistema. A gente não tinha identificado essa regulamentação e agora a gente descobriu, opa, tem um regulamento aqui que o sistema precisa cumprir. E aí, nesse caso, né, o contexto do sistema ele aumenta, ele avança sobre a zona cinzenta. Então, assim, a gente pode ter também esses movimentos. Agora, se a gente descobre um novo elemento que pode influenciar nos requisitos, mas ainda não temos certeza, né, aí esse cara não entra nem no contexto nem no ambiente relevante, ele entra na zona cinzenta.
A gente detectou um novo elemento. Pode ser que ele influencie nos requisitos, mas pode ser que não. Não sei, talvez faça realmente a diferença, né? Ele tenha que ser considerado, ou talvez não, ainda não sei. Não tem esse conhecimento ainda. E aí, né, a gente tem essa dúvida, né? Então, assim, nesse caso, a zona cinzenta ela vai lá para o ambiente irrelevante, né? Ela engole esse pedacinho aí, porque uma coisa que antes era irrelevante, agora a gente descobriu que pode ser que a coisa impacte. Então aqui a gente tem a ilustração aí um pouco maior, né? E aí a gente tem aí, lógico, mostrei também aí o sistema, né? A zona cinzenta que a gente já estudou, a zona cinzenta do sistema. E aí a gente tem o nosso contexto do sistema, que é essa área em verde aí. Então aí tudo que é relevante, que influencia no sistema, está aí. E temos a zona cinzenta, que é esse cinza claro ranchurado, onde tem elementos que podem ou não fazer parte do contexto do sistema. Então, quando nós descobrimos um novo elemento que pode fazer parte ou não do sistema, a gente tem esse comportamento, ó, essas meia-luz aí, ou seja, vão saindo da zona cinzenta do contexto e avançando sobre o ambiente relevante, que está todo em cinza escuro. Uma coisa que eu sabia que não ia ter influência nenhuma, agora talvez pode ser que influencie. E aí a minha zona cinzenta cresce para cima do ambiente relevante. Assim como a gente tem comportamentos que a gente está vendo, como essas bolinhas verdes saindo da zona do contexto do sistema e indo para cima da zona cinzenta. Então era algo que estava na zona cinzenta, não sei se isso pode influenciar, pode ser que sim, pode ser que não. Mas agora eu tenho certeza, e aí o meu contexto cresce para cima da zona cinzenta. Ou seja, ele passa a ocupar ali esse espaço que antes era de dúvida, agora eu tenho certeza. Pode acontecer também, eu acabei não colocando aí nesse diagrama, mas pode acontecer também de algo que eu tenho certeza que está ali no contexto do sistema, né, que tem influência, e agora pode ser que eu não sei mais se vai ter. E aí é a zona cinzenta, né, que criaria uma bolinha aí dentro do contexto, né, dentro desse ambiente verdinho aí. Ou seja, um elemento que eu acreditava que fazia parte, agora pode ser que não faça. Então a gente pode ter também a zona cinzenta crescendo para dentro do contexto. Então, galera, essa é a dinâmica de funcionamento, né, da zona cinzenta do contexto. A gente tem que entender que tudo que está na zona cinzenta, né, são elementos que a gente não tem aí a clareza, a gente não pode afirmar com clareza se está relacionado ou não com o sistema. E é uma consideração específica da zona cinzenta do contexto que diferente da zona cinzenta do sistema, que é aquela que fica entre o sistema e o contexto, a zona cinzenta do contexto, que fica entre o contexto e o ambiente relevante, ela não necessariamente vai ser definida por completo. Na maioria das vezes, a gente vai chegar no final do processo de software e ainda vão ficar elementos aí com dúvida. Será que isso realmente influencia ou não? Vai ficar aquela dúvida aí. Talvez um dia se descubra, talvez não, talvez aquilo de fato não apresente relevância por um longo tempo, um dia, né, se revele que é necessário fazer, enfim. Então, no sistema, quando a gente termina o processo, a gente sabe exatamente o que está dentro do sistema e o que não está. Não tem mais zona cinzenta. Então, terminou o processo de engenharia de requisitos, o limite da fronteira do sistema é 100% definido. A gente tem lá a linha perfeita que define o que está e o que não está. Não existe mais dúvida. Agora, com relação ao limite do contexto, a gente não sabe. Pode ser que fiquem elementos, mesmo ao final do processo, fiquem elementos nuviados ali. Eu não sei se tem realmente relação ou não. Beleza, galera? Bom, e a gente falou aí sobre contexto de sistema, sobre sistema, mas é muito importante mencionar,
né, que embora é importante conhecer tudo isso, saber a importância disso, saber como elicitar, né, o que é o contexto, quais elementos fazem parte do contexto, quais elementos fazem parte do sistema, quais elementos fazem parte do ambiente relevante que não estão aí contemplados aí na relação com o sistema. Tudo isso é muito importante a gente saber. Mas é tão importante quanto nós documentarmos essas coisas. Isso não pode ficar só na nossa mente, né? A gente precisa documentar isso porque a gente provavelmente vai esquecer isso, pode esquecer um elemento ou outro. Então, assim, existem várias formas de documentar, desde a mais básica, que é a gente pegar aí uma lista e definir componentes do contexto do sistema, e a gente descreve componentes da zona cinzenta entre o contexto e o ambiente relevante, descreve componentes do... Enfim, a gente pode trabalhar assim, né? A gente pode também usar diagramas, né, que vão representar aí como está configurado o nosso ambiente, um diagrama mesmo, colocando aí os componentezinhos, né, de maneira bem intuitiva, o que está dentro do contexto, o que está dentro do sistema, o que está no ambiente relevante, que a gente não está considerando mais, enfim, o que está em cada uma das zonas cinzentas, né, o que está entre a zona, entre o sistema e o contexto, o que está entre a zona, entre o contexto e o ambiente relevante, né? Então, assim, através de diagramas, de tudo isso. E os diagramas assim, mais usuais para fazer esse tipo de coisa são o diagrama de fluxo de dados, o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes. Aqui no curso, como a gente já vai aprender aí como trabalhar com diagramas de casos de uso, né, é uma ótima ferramenta para a gente documentar aí o nosso contexto do sistema. Beleza, galera? Então nunca se esqueçam de documentar um ambiente do sistema, para que essas coisas que às vezes dão trabalho para a gente concluir, para a gente levantar, né, se fazem parte ou não, não sejam perdidas, esquecidas. Show de bola, galera? Então a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que todos os conceitos que a gente estudou aqui de sistema, contexto, zona cinzenta, ambiente relevante, enfim, que tudo isso tenha ficado aí bem apresentado, bem claro para vocês. Show de bola, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.